Chegou a hora de falar do Juventus da Moca. Meu amigo. O moleque travesso ficou somente em 10º na Série A2 do Campeonato Paulista. Uma campanha de 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E no grupo 3 da Copa Paulista também não conseguiu a classificação. Bora fazer a retrospectiva do moleque travesso. Fala pessoal, eu sou o Felipe Leite e estou em mais essa edição da retrospectiva com ele, Henrique Liberatore, que, claro, não poderia deixar de ser, está trajado de Juventus, inclusive camisa nova. Coleção Alma, da Adidas, as 3 listras ali. Camisa lindíssima. Rico, bom, você tem evidentemente uma afiliação muito grande com o Juventus. Então seria estúpido da minha parte não simplesmente passar a palavra a você. Primeiro semestre do Juve, campanha na 2. Como você visualiza tudo? Discorra, o palco é seu. Agora sim, vamos discorrer. Eu acho que, primeiro de tudo, o Juventus teve um ano regular. Não foi ruim, não foi bom. E claro que para alguns regular é ruim. Em alguns momentos regular é ruim. Tem escola que se você tira 6, você passa de ano. Tem escola que se você tira 5, você passa. Tem escola que você precisa tirar 7. Se você tira 6 numa escola que exige 7, você não passa de ano. E foi exatamente o que aconteceu com o Juventus para mim na Série 2. O Juventus teve uma Série 2 nota 6. O Tuca montou um elenco grande. O Tuca Guimarães montou um elenco grande. Grande no sentido de numeroso. Foram muitas peças contratadas. E aí, somando essas peças com o pessoal que já estava aqui no Juventus, com o pessoal que já tinha contrato na base, foi um elenco bastante numeroso. Só que e teve aquele começo de 4 vitórias, só que depois eu sinceramente não sei o que aconteceu. Eu acho que até hoje se procura uma explicação do que aconteceu, e a que eu julgaria mais provável é que o time se tornou previsível. Para quem não para quem não se lembra, foram 4 vitórias nas primeiras 4 rodadas contra Lemense, Rio Claro, 15 e Red Bull. E dali em diante foram 10 rodadas sem uma única vitória. Detalhe, e chegou naquele ponto, depois da 4ª vitória seguida, Rico, que o Juventus era o único clube nas 3 divisões do Paulista, A1, A2 e A3, com 100% de aproveitamento. O único. Justamente. E dali em diante, eu acredito que o Juventus se tornou muito previsível. Porque aí faz 2 jogos em que joga bem e não ganha. Perde do Linense em casa, jogando até melhor do que tinha jogado contra o Red Bull Brasil na vitória anterior. E aí empata com o Oeste na Arena Barueri jogando bem. Dali em diante, eu acho que foram 8 rodadas de futebol muito abaixo do esperado. Foram derrotas que um time que quer se classificar para o mata-mata da 2 não pode sofrer, e foram empates que precisavam ser vitórias para um time que quer se classificar para o mata-mata. Não foi o que aconteceu, por isso que eu disse, foi um campeonato nota 6 numa escola que pede nota 7 para passar de ano. Então, o Juventus foi regular, ficou ali na 10ª posição e não classificou, como a gente achava. A gente achava que quando teve aquelas 4 vitórias, que o mata-mata seria Juventus, Português e mais 6. No fim das contas, foi Português e mais 7. E aí, Rico, eu queria a tua opinião do trabalho do Tuca Guimarães. Porque o Tuca Guimarães, ele fica até o final da 2, né? Evidentemente, ele concede uma entrevista exclusiva aqui pra gente, pro Lorenzo, numa edição do Canteiro Entrevista, e ele fala, olha, antes da Copa Paulista, ninguém me contatou, então eu imagino que eu não vou seguir no Juventus, porque ninguém falou comigo. A grande verdade é que ele fez, em algum ponto da 2, ele fez uma reunião fechada, cobrou o comprometimento dos jogadores, né? Cobrou os atletas, como, enfim, deve ser E feito. como, e É como o treinador, né? isso é 100% parte do cotidiano de qualquer clube. É, Principalmente, a não ser que tenha sido a Portuguesa na Série 2. lógico. E aí teve isso, né, para demonstrar a insatisfação do Juventus como um todo com essa campanha que começou muito bem, como você falou, e começou a cair. Mas enfim, terminou na 10ª colocação, 3 pontos atrás do Primavera. Então, agora eu queria a sua opinião sobre o trabalho do Tuca Guimarães, que acabou sendo um marco, porque ele fica de cabo a rabo na A2, né? Da primeira à 15ª rodada e não segue para a Copa Paulista. Então, acho que dá para fazer uma avaliação melhor, mais geral, assim. Nota 6, igual foi a campanha. Acho que o trabalho tem. O elenco foi montado sob, se não por ele,
sob tutela dele, sob supervisão dele. E o trabalho em campo também foi trabalho dele. Eu acho que foi nota 6 junto com a campanha. Não foi, para mim, não foi ruim como bastante gente acha que foi. Para mim, não foi ruim. Em alguns momentos, o Juventus do Tuca foi prejudicado por uma bola que poderia ter entrado e não entrou, ou que poderia ter ido na trave e entrou. Mas não fez o suficiente para superar essas adversidades, sabe? Era um time que contava com a moeda caindo ao seu favor, sabe? Então, nota 6, tanto que ele segue. Eu acho que pro Tuca esse trabalho serviu para consolidá-lo como um técnico de A2, tanto que ele foi para o Monte Azul. Monte Azul depositou a confiança no Tuca. O Monte Azul, que é um time que tem pouca margem de erro, tem um orçamento baixo em comparação com os adversários da 2, então tem pouca margem de erro. E se depositou a confiança no Tuca Guimarães é porque viu algo no trabalho dele. Então acho que serviu para consolidá-lo como técnico de A2. Há de se lembrar também que o Juventus não caiu para a Série A3 e isso era um temor constante antes da temporada, até porque o Juventus foi um clube muito prejudicado pela pandemia da Covid-19. Como tem uma parte social muito grande e o clube não é separado, né? O Juventus não é uma SAF, inclusive reprovou a SAF esse ano, que eu acho que talvez isso seja até mais importante do que qualquer coisa que acontecer em campo, que é o Juventus ter votado a SAF esse ano e foi reprovada. Mas o Juventus sofreu muito com a pandemia, teve essa questão que bastante gente temia que o Juventus pudesse brigar contra o rebaixamento, e isso o Juventus livrou em 4 rodadas. Então há esse mérito do Tuca Guimarães e do Juventus de ter se livrado do rebaixamento em 4 rodadas, porque o primeiro rebaixado foi o Audax com 11 pontos. Isso já tem um valor muito grande, porque um rebaixamento no momento financeiro delicado é a pior coisa que o clube poderia sofrer. Perfeito, eu concordo. E aí, conseguimos essas informações pelo Rafael Ferro, que também concedeu uma entrevista aqui no Escanteio Entrevista. Ele foi dirigente do Juventus na primeira metade da temporada. E Rico, ele fala que assim, ele e o Marcel Barbosa, Marcel que estava como coordenador técnico, eles fazem toda a prospecção de treinadores para comandar o Juve na Copa Paulista, acaba não rolando, as conversas não foram para frente, a diretoria fica meio morosa. Quando vê, o pepino caiu na mão do Marcel, que comandou o clube na Copa Paulista. E aí, mediante o contexto, o Juventus se atrasou inteiro no planejamento para a Copa Paulista. Inteiro. Justamente por conta desse imbróglio do treinador. E aí o Juve cai no grupo 3, que é o grupo mais equilibrado. Não faz uma campanha ruim como a do Cachorrão, mas sendo bem sincero, também não dá nenhum sinal de que poderia classificar, né, Rico? 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Eu acho que a Copa Paulista há uma importância muito maior para o que representa para o trabalho do que o resultado. O Juventus entra na Copa Paulista longe de ser um dos favoritos a avançar. Aquele grupo tinha Portuguesa, São Caetano e... esqueci o outro. Oeste. Portuguesa, São Caetano e Oeste como claros favoritos a avançar. O Água Santa, que acabou avançando no lugar do Oeste, que era um dos favoritos. E aí o Juventus, para mim, vinha em quinto, junto com o Sport Clube São Bernardo. Para mim, era essa prateleira. E pelo fato de ter adotado uma solução caseira como técnico, acho que corrobora com isso, apesar de que o Marcel, acredito que ele tenha demonstrado que pode ser um bom técnico, mas o dele, até pelo que a gente tem visto, a dele é coordenador, supervisor de futebol. E o importante da Copa Paulista é que o Juventus deu tempo de jogo considerável, não é um joguinho saindo do banco, deu tempo de jogo considerável para muitos jogadores que estavam no clube e não tinham tempo de jogo na 2. E isso serviu para mostrar de fato em que nível que estavam as soluções caseiras que o Juventus poderia ter adotado. Serviu para mostrar que alguns jogadores têm nível para ser um jogador de A2 tranquilamente, e outros mostraram que não tem nível para jogar uma 2, pelo menos hoje. Não tem a menor chance de jogar uma 2, muito menos como titular. Serviu para esses dois casos. Um que eu aponto positivamente é o zagueiro Ricardo, que fez uma boa Copa Paulista. Para mim, se o Juventus começa com ele titular da zaga, ninguém ia chiar. Mas teve outras peças aí que mostraram que não estão à altura do que se pede numa Série 2. E isso vale também para o trabalho, né? Afinal, como eu disse, a Série 2 exige um 7 para passar de ano, não adianta você tirar 6 ou 5. Maravilha.
Rico, então para fechar, 2023 do moleque travesso. De novo, não foi aquele atraso de planejamento que a gente viu na Copa Paulista, mas o Juventus foi o último clube a definir o seu técnico para a Série A2. Trata-se do Ito Roque, que tem história no futebol paulista, subiu com o Penapolense, enfim. Mas já tinha um tempo que não fazia um trabalho local aqui. Ao passo que o Juventus também demorou para anunciar jogadores, mas segundo o Ito Roque, que também concedeu entrevista para a gente no Escanteio Entrevista, os jogadores estavam lá, estavam treinando, é só o protocolo do clube para anunciá-los no seu devido tempo. Tua expectativa para o 2023 do time da Moca? Julgando pelos nomes contratados, é boa, é muito boa. A gente até avalia internamente aqui, a gente conversa, e a gente acredita que esse seja o melhor time dos últimos 3 anos do Juventus, e a expectativa é boa. É um time que, claro, falta número ainda, a gente não sabe, pelo menos enquanto estamos gravando essa retrospectiva, a gente não sabe todos os jogadores do clube, todos os jogadores do elenco, mas pelos que chegaram até agora, é um time que pode pensar em G8 sim. Pode já dar o passo à frente, que é não pensar mais em evitar o rebaixamento. Maravilha, então. Torcedor do Juventus, essa foi a retrospectiva de 2022 do Moleque Travesso. O que você achou da temporada, hein? Deixa aqui nos comentários e, é claro, sempre reitero o convite. Deixe o like no vídeo também, se inscreva no canal do Escanteio SP e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo nosso. Acabamos as retrospectivas de clubes. Amanhã, a última, da Bezinha. Tá bom? Beijo, até a próxima. Só lembrando, pessoal, que nós fazemos parte da teia da NWB. Estamos muito felizes com isso. A principal content tech esportiva do Brasil. E com isso, quem acompanha o nosso canal tem direito a um cupom de desconto lá no site da Centauro, hein? Corre! O cupom é Escanteio SP, tudo maiúsculo, tudo junto, dos produtos lá no site. Fiquem de olho também nas promoções que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e na nossa estante virtual. O link está aqui abaixo na descrição. Você compra artigos esportivos e, de quebra, ajuda a gente a seguir crescendo. Combinado? Então, Escanteio SP, esse é o cupom, tudo maiúsculo, tudo junto. Corre e aproveita. Valeu!